Namastê. Eu espero que você esteja bem. Então vamos à prece inicial. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Saha Viryan Karavavahai Tejasvinavadhidamastu Ma Vetvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Muito bem. Na aula passada, nós estávamos conversando sobre a diferença da palavra yoga, que tem um Y minúsculo, e o nome da filosofia yoga que foi fundada por Patanjali, mostrando para vocês que cronologicamente o yoga já existia. Então, o yoga vem permeando o nosso momento desde lá, de quando surgiu até hoje. Ele continua, ele não para. Então, nesse contínuo, ele tem modificações. Então, nós vemos várias escolas surgindo com o passar dos anos, que é o que acontece com o Yoga Sutra. O yoga que já estava aqui antes, como nós falamos, ele era dividido em Karma Yoga e Jnana Yoga. Então, Karma Yoga é onde as ações, as atividades são feitas na busca desse conhecimento. Então ela tem toda uma área da vida dela preparada, valores e tantas outras coisas, regras para consigo mesma, regras para com o mundo. Então, nós chamamos de Karma Yoga, fazem rituais, fazem preces, fazem posturas, fazem respiratórios, fazem tapas, que tapas significa aquecer, que são austeridades, fazem jejum, ficam em pé por várias horas numa única perna, fazem austeridades físicas ou mentais. Então tudo isso permeia o yoga, faz parte do yoga. Ninguém criou isso, veio com a manifestação. Então, esse yoga que já estava aí antes, ele é baseado nesses dois pilares, Karma e Jnana. Karma, atividade, ação, Jnana, conhecimento. E o Yoga Sutra, como ele é? Quais são os pilares? Patanjali fez assim: Kriya Yoga,
e Samadhi. Onde Kriya Yoga, Kriya significa mesmo que karma. Então é a mesma coisa que o yoga que já existe desde sempre, já adota, que é a parte da ação. E o que é o Samadhi? O Samadhi é a ferramenta para o conhecimento, uma ferramenta científica onde Patanjali vai conduzindo o estudante passo a passo, com diferentes estágios. E isso é dado, a parte mais sutil, é dado no Samadhi Pada, na porção ligada ao Samadhi e não ao Kriya. Então, essa escola de Patanjali, ela, como nós conversamos, ela não surgiu com ele. Ela é fruto da experiência de Patanjali com o contato dele com o yoga da época em que ele existia, em que ele estava lá presenciando. Então, ela tem, se você observar, a escola de Patanjali tem mais afinidade com o yoga que já existia antes, que é teísta, do que com a escola que vem depois, lá depois do primeiro milênio, que é a escola Sankhya. Então, a forma em que o curso, em que os sutras vão ser apresentados, vão ser da perspectiva do yoga que já existia antes, somente com uma lente diferenciada de Patanjali, de forma que a gente possa fazer isso fluido, sem contradição, sem erro de qualquer espécie, procurando entender Patanjali pelo ponto de vista do yoga que já permeava a época dele. E entendendo, para aquele momento de Patanjali, a forma dele e como ele elabora todo o tratado, na forma de sutras, não é? Como se fossem pequenas cordinhas guiando, não é? Enfim. Então, Yoga Sutra e Vedanta Yoga, ou seja, o Yoga dos Vedas, eles não são tão distantes como muita gente diz. E nós vamos continuar na próxima aula
falando mais sobre o Yoga Sutra. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Guru Pyo Namaha. Harihi Om. Tudo de bom. Om.